Para proferir a palestra Análise de risco nos contratos públicos de infraestrutura rodoviária, fará uso da palavra o senhor André Luiz Francisco da Silva Vital, do Tribunal de Contas da União. Bom dia a todos. Nós apresentaremos um trabalho desenvolvido dentro de uma parceria, não poderia ter sido diferente, senão numa parceria, entre a Secretaria de Fiscalização da Infraestrutura Rodoviária e a área de SEDIM, né, dentro da STI. E, primeiramente, eu quero agradecer o empenho dos servidores que trabalharam nesse trabalho. Na SEDIM, destaco o trabalho da Nicole, do Gustavo. Dentro da CEINFRA Rodovia, embora todos os servidores tenham colaborado de alguma forma, eu destaco o trabalho do Rosendo, que está presente aqui, e do Fábio Amorim, que foram desenvolvedores, enfim, do sistema. Eu quero tratar... O nosso objetivo hoje é falar um pouco do sistema e da importância desse sistema hoje para o dia a dia da Secretaria. Nós já estamos usando o sistema, ele nos ajuda na seleção de objetos de auditoria. Então, a análise de risco é prévia à própria auditoria. Vocês vão ver que o universo auditável é imenso, e é um grande desafio escolher ali quais contratos nós vamos dedicar maior atenção. Bom, esse trabalho ele se alinha ao plano estratégico do TCU, que, internamente, ele está estrategicamente intensificando uma atuação com base em análise de risco. Tudo isso para coibir a má gestão de recursos públicos e fomentar, sobretudo, eu gosto mais do segundo, né, uma administração pública transparente. Bom, esse é o universo que eu convido os senhores para participar um pouco. Nós temos hoje cerca de 800 contratos ativos, dentro do DENIT, que é um dos... o nosso cliente, né, a unidade que nós fiscalizamos, uma delas, e existem hoje cerca de 800 contratos ativos e outros cadastrados, paralisados. Isso corresponde a 51 bilhões para a gente fiscalizar. É uma tarefa bastante difícil olhar todos esses contratos, então nós temos que ser bastante seletivos. E essa ferramenta ela é muito prática, ela está sendo usada hoje e ela nos ajuda, já nos ajudou na seleção prévia das fiscalizações que nós estamos iniciando nesse momento. Acredito que, numa próxima oportunidade, a gente possa conversar sobre os resultados efetivos que nós vamos conseguir. Bom, então, dentro desse universo, imagine os senhores que têm que olhar e alguns contratos. Nós temos uma limitação da nossa capacidade operacional e, inclusive, os senhores estão convidados mesmo para ir, de fato, na secretaria, conhecer. O sistema está rodando muito bem. Então, diante desse cenário aqui, como é que nós vamos escolher alguns contratos, né? Então, vamos trabalhar um pouco a metodologia que nós imaginamos para selecionar aqui dentro o que é mais urgente, o que é mais importante neste momento atual. Bom, é como procurar uma agulha no palheiro, né? Então, o sistema nos ajuda, como uma lupa, a identificar aqueles pontos de maior risco. Qual a ideia, qual a premissa utilizada? Primeiro, que tem que existir uma base de dados, de certa forma, confiável. Vários outros trabalhos foram desenvolvidos pelo TCU, avaliando as bases de dados do DENIT, foram trabalhos importantes que a gente tomou conhecimento. Vamos perceber que algumas melhorias podem ser feitas ainda, mas já temos uma base de dados robusta, digamos assim. E também contamos com um histórico de fiscalização do TCU, a expertise dos auditores que trabalham há anos verificando esses contratos. De certa forma, nós
fazemos, assim, com o sistema, uma abordagem nova, uma abordagem de vanguarda. Tudo isso para aplicar, para melhorar uma abordagem que já é tradicional dentro do TCU. Então, aliamos a inovação com a experiência para fazermos um sistema. Bom, como é que dividimos, então, os riscos? Porque naquele momento que o país está vivendo, no momento atual, o que é mais importante nós olharmos? Existem mais contratos em fase de licitação ou são obras já em execução? Qual o momento que nós temos que focar agora? São contratos de execução das obras ou são contratos de supervisão? Olhamos poucos contratos de supervisão até hoje. Então, em vista disso, fizemos uma análise específica, focando nos contratos de supervisão, e vamos fazer algumas auditorias para identificar se há realmente problemas nesses contratos. O que são os grupos de risco? Vou passar um por um, rapidamente, vou comentar no final, vou fazer um resumo no final, e fatores de risco e nível de risco. Bom, os grupos de risco foram divididos, identificamos, por exemplo, um dos grupos, quer dizer, que categoria de risco nós estamos avaliando naquele momento. A primeira delas é a dotação orçamentária. Quais fatores? A origem dos recursos que vão para aquele empreendimento. Classificamos de 1 a 4, entre assim, riscos menores e riscos maiores. Os critérios a gente está tratando com restrição, por ser uma questão um pouco delicada de se tratar, né? Origem parlamentar, então não é bom detalhar isso nesse momento. Riscos, então, dotação orçamentária, segundo grupo de risco, é o risco do projeto em si. Se o projetista tem histórico de punição dentro do DENIT, se é uma punição só, se é mais de uma punição, vamos classificando isso como isso. Quanto mais punição, maior o risco de ter uma falha naquela parte do empreendimento, que é naquela fase do empreendimento, que é a elaboração do projeto. Avaliamos, em seguida, o risco relativo à fase de licitação. Também, aqui eu destaquei um dos fatores de risco, que é o desconto na licitação. Nós observamos, das diversas auditorias realizadas pelo TCU, que, evidentemente, né, acima de determinado desconto, houve realmente uma licitação, houve concorrência. Então, o risco ali é relativamente menor. E assim classificamos. O risco no grupo, né, contrato, especificamente. Nesse momento, nós analisamos o banco de dados, classificamos e olhamos quantos contratos estão em andamento. Se houver muito recurso sendo executado, realmente sendo executado, então nós vamos focar um pouco mais de atenção nos contratos em andamento, tentando recuperar ali algum prejuízo ao erário, né, débito. Os riscos no grupo contratado têm a ver com a empresa em si, né? Evidentemente, várias empresas que prestam serviço de construção rodoviária, elas são citadas em escândalos, não é de hoje, né? Qualquer escândalo que vem a aparecer na mídia, obras rodoviárias geralmente estão ali dentro, infelizmente, né? Vamos tentar mudar um pouco essa realidade. O risco relativo à fiscalização, então, o outro grupo, é também olhando os fiscais que estão atuando ali, como é que está a qualidade daquela fiscalização. Por exemplo, fiscais que têm um volume muito grande de recursos, a seus cuidados, a gente aponta como um risco maior, porque ele não vai conseguir, né, mesmo com boa vontade, administrar bem todos aqueles recursos. Também fiscais com trechos rodoviários muito longos, muito extensos. Como é que um fiscal só é humanamente possível fiscalizar mais do que 1.200 quilômetros? Então, o risco vai aumentando, porque a gente percebe que é muito difícil um fiscal dominar
um trecho tão grande de rodovia. Imagina os senhores com seu carrinho lá no campo, tendo que fiscalizar 1.500 quilômetros de rodovia, 2.000 quilômetros de obra. É praticamente impossível. E é uma realidade hoje. A gente percebe várias e várias situações com os fiscais fiscalizando essa quantidade essa extensão toda de rodovias, em construção, em conservação. E, finalmente, o risco da supervisora, que eu comentei anteriormente. Aqui, como é que funciona, geralmente, um empreendimento rodoviário? O DENIT, o órgão estadual, no caso, pode ser um estadual também, eles geralmente contratam duas empresas. Uma empresa para executar a obra. Ela entra com equipamento, material e faz a construção da pista, enfim, a obra de arte, a ponte, o viaduto. Contratam uma segunda empresa para assessorar, digamos assim, supervisionar, responsável ali pelas medições, pela verificação da qualidade. Então, a verificação da qualidade dessa supervisão ela é estratégica também para que o empreendimento saia com a qualidade esperada, com o custo esperado. Então, colocamos esse como mais um grupo de risco. Bom, o sistema tem uma interface muito boa. Ele nos permite avaliar por grupos de risco especificamente. Esse quadro aqui mostra o risco do contrato, algo que a gente está enfatizando no momento atual. Contratos em execução, que nós temos que ir lá verificar se está saindo o custo esperado, a qualidade esperada, tentando recuperar algum prejuízo e tentando gerar uma expectativa de controle também nesses contratos. E aqui, digamos, é um indicador geral. O sistema também permite que nós façamos uma soma geral dos riscos, dos pesos que nós classificamos, e nos dê uma avaliação geral, ou seja, ele pode entrar no banco de dados e somar todos aqueles fatores de uma vez só e fazer uma listagem, classificar contratos com maior risco, e assim nós vamos atuar naqueles contratos. Bom, é isso o sistema. Todos estão convidados, o sistema funciona muito bem, nós gostaríamos muito de receber vocês lá para conhecer. Alguns interessados já entraram em contato, querendo conhecer o sistema também nos estados. E ele só existe porque nós já tínhamos trabalhado em diversos anos atrás, em diversas ocasiões, uma matriz de risco. O TCU já trabalha com essa metodologia há alguns anos e vem melhorando as suas matrizes de risco para a gente fazer as auditorias. Então, isso foi a base de tudo. A partir disso, nós identificamos algumas bases de dados que nos forneceriam informações relevantes, importantes, que têm interferência na execução de um contrato rodoviário. A principal delas é o SIAC, que é do próprio DENIT, mas também usamos SIAF, base de dados do TSE, SIAP, sistema CPF e o próprio TCU, as informações do TCU. Aqui eu gostaria de destacar que esses bancos de dados, todos eles, podem ser melhorados. Assim. Nós ainda temos a necessidade de encaminhar ofícios pedindo listagem, pedindo dados, e depois temos que trabalhar esses dados para, a partir daí, utilizarmos o sistema. A gente acredita que, se o próprio banco de dados já está completo, essa verificação vai se tornar cada vez mais otimizada. Em curto prazo, qual a nossa visão, então, de futuro? No curto prazo, nós pretendemos fazer uma auditoria, um levantamento de auditoria para justamente identificar a qualidade, primeiro, a existência dos bancos de dados e a completude do banco de dados. O banco de dados está completo ou ele pode ser melhorado? Porque hoje nós temos que pensar a cada geração de contratos, rodar o sistema para aquela situação
Mês passado, por exemplo, nós fizemos uma avaliação e, a partir daí, selecionamos alguns objetos de auditoria. A gente acredita que, se o banco de dados estiver completo, a gente vai conseguir fazer isso de uma forma muito mais rápida, sem necessidade de encaminhar documentos, pedir mais dados, para depois fazer a avaliação. E também temos uma visão de longo prazo. Nós estamos em contato com alguns pesquisadores. Nesse momento, até agradeço o Gledson, né, pelo apoio que tem dado. Também entramos em contato com um professor de Cambridge, professor Fazekas, e nós estamos discutindo essa metodologia que ele desenvolveu e aplicou, avaliando países da União Europeia. Ele é relativamente simples. Ele criou um índice que mede o risco de corrupção em diversos países. Esse índice vai de 0 a 1, sendo 1 o risco máximo, né? Como são países europeus, são riscos relativamente baixos, né? Não passou de 0 a 4. Então, nós gostamos dessa metodologia e como a gente pretende, no futuro, aí, um sonho, né, realizar também algo parecido no Brasil. Precisaríamos de indicadores mensuráveis. Foi citado, por exemplo, indicadores de fracionamento. Nós sabemos que também poderíamos medir, né, indicadores de inexigibilidade nas licitações. Infelizmente, inexigibilidade, que era para ser uma exceção, é quase uma regra. Realidade dos municípios, dos estados e também nos contratos federais, em alguns casos. Nós gostaríamos muito de ter indicadores mensuráveis mês a mês e, a partir disso, monitorássemos esses indicadores, criando um indicador só, e, acendendo o sinal vermelho, nós poderíamos atuar naqueles casos específicos. É o que a gente pensa para o futuro, e, dentro desse sonho de futuro, a gente gostaria muito de uma parceria com a CGU também, a colaboração de outros entes, de outros órgãos, seria muito, muito importante. Bom, é isso. Muito obrigado. Estamos à disposição.